Meus queridos confrades, diversos missionários redentoristas aqui, padres e irmãos, podemos ver no rosto deles, né, a juventude, graças a Deus, nesta leva de missionários jovens, sangue novo na veia da tua igreja, Senhor. E nós também hoje, irmãos e irmãs, aqui reunidos para o 5º dia da novena em honra à Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, com certeza sentimos em nosso coração o Espírito Santo modelando um dos frutos importantíssimos, o fruto da alegria. Rezar juntos, com certeza é um momento de explosão de alegria. A comunidade que se reúne está colocando em prática o sonho de Jesus. Ele dizia, né, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu convosco. Tudo o que pedirem aos céus será concedido. Então veja, irmãos e irmãs, deste Evangelho de Mateus 18:20, Jesus sonha que nós nos encontremos sempre. E todos os cristãos, desde o início, lá na igreja das origens, levaram muito a sério esse chamado de Jesus para nos reunirmos em comunidade. Então, para expressar essa alegria de estarmos aqui hoje, não? Você que veio de tantos lugares deste Brasil, você que nos acompanha aí em casa, que família linda nós formamos na oração, na unidade. Este é o sonho de igreja, igreja unida, reunida, para louvar a Deus, para agradecer por tantas bênçãos e graças e para nos ajudar mutuamente. Irmãos e irmãs, hoje, como vocês viram o tema, né, nós estamos pedindo a Maria, que ela nos ensine também a mostrar para os jovens que a vida deles já é uma vocação. É uma vocação lindíssima. E para começar essa explicação, mais do que isso, essa meditação, nós precisamos olhar para aquele a quem nós seguimos, o jovem Galileu, como dizia o Padre Zezinho, né? O jovem Galileu. Nós somos seguidores de um jovem sonhador, o Filho de Deus. Ele que se encarnou e experimentou ser um de nós. Ele que assumiu de verdade a nossa natureza humana. Ele que fez de verdade a experiência de ser humano, a nossa condição humana. Então é o jovem que vem trazer do coração do Pai segredos até então desconhecidos. E ele mostra para todas as pessoas com as quais ele se encontra o amor que ele tem por sua vocação. O Pai me enviou. Ele me enviou para que eu não perdesse nenhum dos meus, aqueles que foram me dados pelo Pai. Eu não posso perder nenhum deles, esta é a minha missão. E Jesus então assume radicalmente esta missão. Ele foi enviado para isso. Lá em Nazaré, no Evangelho de Lucas, do capítulo 4, Jesus então, lendo uma passagem de Isaías, ele deixa bem claro qual é realmente a sua missão para todo aquele povo, né? O Espírito de Deus me ungiu para então que eu pudesse proclamar a boa nova aos pobres. Boa nova, boa notícia que veio do coração do Pai, para dizer, vocês não estão abandonados e sozinhos, o Pai sempre se lembra de vocês. Também para libertar os cativos e os oprimidos, devolver a vista aos cegos e proclamar também o ano da graça de Deus. Isso quer dizer quando Deus então vem e diz para todos, vocês têm direito de viver e ter vida em abundância, principalmente aqueles que mais sofrem a vida inteira, né? Então é isso que Jesus veio fazer e cumpriu a sua missão radicalmente. Os jovens, começando por Jesus, e antes ainda no Antigo Testamento, sempre foram atraídos pelo desafio, não é isso? Quando você passou pela juventude, quanto mais desafiador, mais atraído você era, atraída você era. E a nossa igreja, se você for ler a história da igreja, os primeiros séculos, você vai folhear milhares e milhares de páginas, você não vai achar nada sobre missa para os jovens, sobre encontro de jovens, sobre pastoral da juventude ou pastoral vocacional, não tem nada disso. No entanto, a igreja sempre foi feita de jovens corajosos, jovens que levaram a sério o convite de Jesus. Convertei-vos e crede no Evangelho.
porque o reino de Deus está próximo. Então este convite de Jesus, desafiador, sempre atraiu a juventude, milhões e milhões de pessoas. E nos primeiros séculos, pessoas que quiseram dar a sua vida por este chamado que Jesus lhes fez. Então, irmãos e irmãs, o desafio, uma igreja que desafia para dizer: olha aqui, olha na cruz o que aconteceu. Este jovem entregou-se totalmente para cumprir a sua missão, para nos resgatar, para nos libertar da morte e nos dar vida e vida em abundância. Todos são atraídos pelo crucificado. Esta é a mensagem maior do cristianismo. Não precisamos virar cambalhotas, não precisamos inventar coisas para atrair a juventude. Aí está a grande mensagem que sempre atraiu os jovens. Quando nós olhamos para a história, veja quantas pessoas dando a sua vida por este que havia chamado aqueles. Nós vemos lá a jovem Cecília, a jovem Inês, todas jovens, jovem Águeda, jovem Luzia, Anastácia, depois tantos jovens que deram a sua vida por Jesus, como o jovem Lourenço, o jovem Expedito, Jorge, Sebastião, tantos jovens que quiseram morrer por causa do seu chamado e levaram a sério o que Jesus pediu para eles. Vão, vendam tudo e dão para os pobres, e depois venham e sigam-me. Levaram a sério esse chamado de Jesus. Veja que desafio que Jesus lança para eles. E eles então são atraídos e dão a sua vida, são os mártires da nossa igreja. Um jovenzinho lá no século IV, São Tarcísio, andando pelas ruas de Roma, com Jesus eucarístico nas mãos, numa teca, com tanto amor, a multidão furiosa ataca tentando profanar aquele Cristo eucarístico, e Tarcísio defende a Eucaristia, morre por aquele que deu a vida por ele na cruz. Olha que bonito. Então a nossa igreja sempre foi aquela que atrai a juventude, por causa da sua mensagem de radicalidade no Evangelho. E assim foi, por exemplo, com todos os outros que nós conhecemos dos outros séculos: Santo Antão, São Francisco de Assis, Santo Afonso de Ligório, Santa Teresinha de Jesus, agora muito mais recente o beato Carlo Acutis. Pessoas que são atraídas pelo amor de Jesus, pela vocação que assumiram, e claro, atraem também muitos outros jovens. Imagine quantos jovens São Francisco atraiu, hein? Quantos jovens beato Carlo Acutis atrai até hoje. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a igreja tem esta mensagem lindíssima, que, claro, seduz o coração do jovem. Dizia um historiador, o primeiro historiador da igreja, Eusébio de Cesareia, dizia uma frase interessantíssima que eu penso há muito tempo sobre ela. Diz o seguinte: quando a nossa igreja tem muita liberdade, tudo é muito fácil, tudo vem aqui na nossa mão, não? Nós não temos nenhum tipo de sacrifício, nós relaxamos, nós fazemos aliança com os poderes, nós nos curvamos à vontade dos poderosos. Isso é verdade. Ele está escrevendo a história do cristianismo, principalmente ali do 250, com o imperador Décio, a última perseguição aos cristãos, até 303, quando houve a maior das perseguições com um imperador chamado Diocleciano. Nesses 50 anos, a igreja estava tranquila, em paz, não havia perseguição nenhuma. Mas Eusébio, o historiador, percebeu que houve relaxamento, que houve entrega dos valores que a igreja acreditava. Não vamos mexer com os poderosos não, porque senão os romanos vêm e nos perseguem de novo. Vamos nos calar. Havia até um costume horrível dos romanos, de que quando nascia a criança, o pai da criança ia até ela ali no chão, e se ele levantasse a criança, a ascensão da criança, ele cuidaria daquela criança, ele seria o pai. Caso contrário, se ele não levantasse, se ele não alçasse a criança poderia ser deixada lá no deserto, né, por sua própria sorte.
Geralmente, quando a criança com deficiência nascia, os pais abandonavam. Os cristãos sempre viram isso com maus olhos, sempre denunciaram e foram perseguidos por isso. Mas nesses 50 anos, de 250 a 303, ninguém mexia mais no assunto. Fala, vamos deixar quieto, não é para o poder romano não nos machucar, não nos ferir e não nos perseguir. Então veja, isso é cíclico, acontece até hoje. A nossa igreja, quando tem muita tranquilidade, tudo é muito fácil, a missa está sempre ali, a gente não precisa fazer nada, que está tudo na nossa mão, nós vamos relaxando, nós vamos assim desvalorizando. O jovem não vê nada naquela igreja, muitas vezes só tem burguesia, só tem privilégios, só tem pessoas que não se importam umas com as outras. O que é que atrai o jovem naquela igreja? Ninguém se esforça com nada. Se nós olharmos para um país hoje, eu conheço muitos amigos redentoristas de lá, o Vietnã. Por que é que no Vietnã tem tantas e tantas vocações? Porque a igreja é perseguida, porque a igreja é hostilizada. Centenas e centenas de jovens entram todo momento para o seminário querendo ser padre. Os meninos entram querendo ser mártires, morrer pela fé. E aqui muito pouco é atraído nas igrejas de países ricos, que não tem nenhum tipo de dificuldade. Então pensem, irmãos e irmãs, o desafio, isso que é importante. Caso contrário, a nossa igreja começa então a se curvar aos valores do mundo. Para agradar o mundo, nós fazemos aí uma pregação bonita. Olha como ele é gente boa, olha como aquele padre é bom, porque ele permite um monte de coisas. E a gente começa então a vender os nossos valores para parecer bacana nas redes sociais, nas televisões e nas mídias, e assim não atraímos os jovens. A juventude não quer voltar para uma igreja em que se vendem os valores. Então, meus irmãos e irmãs, olhando também para uma parábola que Jesus conta, a parábola do filho pródigo, ali nós podemos nos inspirar numa visão de igreja. O jovem muitas vezes acaba errando, batendo a cabeça, escolhendo caminhos difíceis, e quando se percebe está lá no chiqueiro com os porcos. E ele faz aquela caminhada de arrependimento e retorna para o seio da igreja. Muitos passaram por isso, não? Por esta revitalização do caminho, voltar ao seio do Pai que nos ama. Muitos fizeram essa experiência. E quando o jovem que está ali, o filho pródigo, volta ao pai, ele pede perdão. Senhor, errei com prostitutas, com vícios, com jogos, com caminhos errados, mas aqui estou eu, arrependido. O pai não diz nada, abraça, beija o filho, coloca anel, sandálias, dá uma veste nova para dizer, vida nova, meu filho. Aqui na casa do pai, você então agora desafiado a viver melhor, a transformar a sua vida, e o jovem fica feliz. Agora imaginem, meus irmãos e irmãs, se o jovem voltasse à casa do pai, e lá tivesse o irmão, ou os parentes que dissessem, que bom que você voltou, mas fique tranquilo que aqui também é a mesma coisa, aqui a gente também vai para os vícios, para a prostituição, para os jogos, não tem problema, aqui na casa do pai, para ser igual ao mundo lá fora, a gente para ser bacaninha, nós somos da mesma coisa, da mesma forma. Será que o filho estaria feliz? Acho que não. Então, quando também as pessoas voltam para a igreja, e vêm numa igreja relaxada, numa igreja que faz o que você quiser, não, lá em casa agora é assim que o mundo faz, não precisa se casar não, pode viver junto, vai essa experiência, é assim que o mundo manda, esse negócio de vida, nada disso. Aborto, a mulher é dona do seu próprio corpo, faz o que quer. Então veja, nós vamos vendendo os nossos valores, assim que o mundo acredita, meu povo. Então a igreja também precisa se curvar para atrair os jovens, estar lá onde os jovens estão. Vamos lá na balada, vamos lá nada disso atrai o jovem, nós erramos demais. A juventude quer seriedade. Não subestimem o coração do jovem, ele é atraído pelos desafios, pela mensagem do Evangelho, pela mensagem do crucificado, pelo chamado radical, a vocação que Jesus confia em suas mãos. Que a juventude seja atraída lá para a nossa igreja, viu?
abramos as nossas portas da paróquia, dizendo: precisamos de você para também viver a caridade. Eis a nossa vocação, dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. Eis a nossa vocação, amar, amar e amar. Portanto, vamos precisar de você, jovem, para ir visitar os enfermos, lá nas prisões, visitar os cativos, lá nos hospitais, visitar, os doentes. Vamos fazer trabalhos também sociais e espirituais na nossa comunidade. Os vicentinos, não é coisa de idoso não, vicentino é coisa da igreja. Vicentino é cuidar das pessoas, cuidar das necessidades do ser humano. Por que não tem jovem lá? A juventude quer ser desafiada. Abra as portas para que a juventude participe da pastoral, da liturgia, da catequese, para que eles transmitam a fé. Abram as portas para a juventude ser protagonista da nossa paróquia, da nossa comunidade. Queridos irmãos e irmãs, tenham certeza que a juventude vai levar a sério. Se vocês confiam, eles respondem. Porque precisamos usar a juventude para este amor mútuo, para a unidade da igreja. Eles são por excelência pregadores da paz. Por isso atraiamos a juventude com esta mensagem maior de todas, o crucificado que o chama para também dar a sua vida, ser voluntário. Isso quer dizer doar a si mesmo, para que o outro também tenha vida. E assim nós não vamos perder a juventude para outras vozes sedutoras lá de fora. Seja as vozes do mundo que diz: não, bobagem essa coisa de igreja, vem aqui se divertir e viver do jeito que você quiser, tem as suas próprias regras, ninguém manda de você. Ou também podemos perder para outros movimentos, ultraconservadores, que só pensam em regra, lei, só pensam em condenar o outro e destruir o outro, só pensam em dividir a igreja. E os jovens também se sentem atraídos a isso. Por isso, sejamos responsáveis pelo convite à juventude para participarem das pastorais, serem pastores das almas, serem responsáveis pela sua própria vocação. Jesus chamou que eles possam responder. Senhora, nossa mãe, nós pedimos mais uma vez, ajudai-nos também a mostrar para os jovens que eles são uma dádiva, um presente para a nossa igreja, que eles possam assumir esta igreja que sempre foi feita de jovens, que sempre teve sangue jovem, para que fosse luz do mundo, sal, que dá sabor para as nações. Queridos irmãos e irmãs, peçamos a Nossa Senhora que nos ajude então a abrir o coração para a juventude. Colocai, Senhora, nossa mãe, sangue novo nas veias da tua igreja. Amém.